Oi, gente. Boa tarde. Alô. Eu vou falar um pouquinho do ETU. Ele nasceu da proposta dos estudantes das 3 universidades estaduais paulistas, Unicamp, Unesp e USP. E ele tem o objetivo de criar um espaço de debate em relação aos trabalhos teatrais desenvolvidos no departamento das 3 universidades, para criar um espaço de troca mesmo entre as 3 universidades, não ficar tanto na folha. Maldita folha. A gente está hoje na primeira edição do evento, né? E de muitas. Para nortear não tanto a produção do que vai ser apresentado, enfim, a gente meio que delimitou uma temática, que nesse caso dessa edição é Fronteiras, né? Em que inclusive a mesa de abertura vai trazer à tona esse tema, discutir, enfim, tanto fronteiras no sentido de espaço físico que existe entre esses 3 ambientes, mas também fronteiras em relação à produção teatral, que é bastante distinta entre as 3 universidades, mas fazemos teatro. E essa é a comissão atual comissão de organização. E como discentes, né, somos alunos que estamos organizando esse evento. Mas a gente conta também como uma parceria com o TUSP, né, que é o Teatro da USP, como realizador. E os departamentos das 3 universidades, a diretoria do Instituto de Artes, enfim. Todos os funcionários envolvidos. São várias mãos trabalhando para que esse evento esteja onde está hoje. Mas ela é centralizada nessa organização, que é composta pelos discentes das 3 universidades. E como parte da Unicamp, a gente está com o Sequinato, o Lucas Sequinato. Ele é membro da Companhia Histrônica, aluno da 011, e está com a gente aqui nesse bar. Da Unicamp também tem o Luan. Sou aluno do 2º ano. Isso. E eu, Alan. Também do 2º ano. A gente tem da USP, a gente conta com o apoio do Abetônio. Também vai integrar a mesa de abertura. E temos mais 2 pessoas que não estão onipresentes aqui, que no caso é a Laís Tavarelli, de qual ano? 5º ano. E também a Sofia Castelo Triano, 3º ano. Palmas. Ajudaram muito. Bastante. Apesar de não estarem aqui. E da Unesp, né? A gente conta com a ajuda do Giovanni Peixoto. Do primeiro ano. Ah, é verdade. Do primeiro ano da licenciatura. E a Tamara Borges também do primeiro ano de licenciatura. Aos bichos, a gente conta com a ajuda de vocês ano que vem, viu? Pra ajudar a gente. Sim, a gente também só dá uma breve fala do que vai ser, de como vai ser a programação a partir de agora, mas principalmente do dia de hoje, né? Que a gente programou para que essa mesa encerre mais ou menos às 16 horas e depois serão conduzidos até o Marco Zero, do lado da Rádio Muda e Teatro de Arena, lá no gramado, onde vai ser apresentado o espetáculo de rua Damião.
que é uma companhia egressa daqui, a Honesta. Logo em seguida não, aí depois tem a janta, né? E a partir das 7 horas a gente vai estar distribuindo os ingressos para o espetáculo de abertura oficial, né? Que é o Casamento do Pequeno Burguês, formado por ingressos de vários grupos aqui da Unicamp. Bom, então dando continuidade, A gente queria apresentar a mesa. Aqui a gente tem a mediadora, que vai ser a Verônica Fabrini. É a professora doutora, formada aqui na Unicamp. é nossa atual professora aqui também do departamento. Ela também é diretora artística da Boa Companhia, que é uma companhia que é daqui de Barão Geraldo. E a gente convidou a Verônica como mediadora para essa mesa, porque, principalmente em relação ao tema, né, a gente acredita que tem muito a ver com a pesquisa, né? E também é interessante que, pela abertura ser um tanto simbólica, a abertura da Unicamp, né, uma mediadora parte do nosso corpo docente também aqui. E aí a gente tem os 3 provocadores também. Que no caso, um Abetônio. Como já foi? Tá cursando agora a direção na USP. Né, Antônio? A gente fez uma breve apresentação também. Do lado. O Tomás. Aluno aqui da Unicamp, da 012, né? Participou dos projetos de montagem da turma dele, né? Teve Santa Joana dos Matadouros, teve o Detifre também. O Tomás, ele é um aluno que faz parte do nosso grupo discente, mas ele vem de fora, né? Vem de Eucasor, e o que faz totalmente sentido, né? Com o tema fronteiras, enfim. E do lado tem o Ítalo Rodrigues. Que é da Unesp, doutorando em Arte e Educação. Isso, ele inclusive é diretor, né, do espetáculo que vai ser apresentado amanhã, o Leon Nilson, né? E coreógrafo do IA também, da Unesp. Coordena um grupo de dança IA dança, perdão, lá na Unesp. E aproveito e prestigio também a programação de amanhã, no qual o espetáculo que ele dirige vai estar integrado. Enfim, agora eu queria passar a palavra para a mediadora, a Verônica, para dar início de fato à mesa. Precisa do microfone. Para gravação! Tá. Então, bem, boa tarde. Boa tarde! Quero agradecer muito o convite de vocês e parabenizar muito a organização, porque eu acho que esse é um ponto muito importante das 3 universidades paulistas, estudantes de artes cênicas, e com realmente o desejo de que isso, atenção pessoal do primeiro ano e do segundo, que isso continue aí rendendo bons frutos, porque eu acho que é uma iniciativa muito importante, especialmente nesse momento, né, do qual nós vamos estar conversando agora, né? Bom, esse tema das fronteiras, né? Fronteiras, o título da mesa, fricções possíveis entre os 3 espaços acadêmicos de formação teatral. Bom, como o Alan já rascunhou, né, a minha formação ela é permeada justamente pelo cruzamento de fronteiras. Estou contente de ter vários amigos aqui que vêm também acentuando essa área do corpo, né? Então a minha formação
eu sou da primeira turma de artes cênicas da Unicamp, né? Então, isso também é um fato interessante de sublinhar. Isso porque não era de praxe, lá pelos anos 80, para você ser ator, você não precisava passar por nenhum tipo de estudo formal, né? Então a gente aprendia na vida, a gente aprendia com os mestres de dança, os mestres de canto, os mestres de interpretação. Então não existia necessariamente a necessidade, né, de você passar por uma formação mais institucionalizada, né? Então, nesse para lá e para cá, depois de ter cursado Ciências Sociais, Física, Biologia, tudo aqui não, Ciências Sociais na PUC em São Paulo, Física aqui na Unicamp, Biologia aqui na Unicamp, eu larguei tudo e fui fazer dança, né? Mas dentro desse aprendizado com os mestres. Da dança, peguei bem aquela fase do Klaus Viana começando a intervir nessas fronteiras entre a dança e o teatro, né? O início do trabalho dele, o início do momento dos grandes encenadores, onde toda uma atenção maior para a plástica espetacular, onde a figura do corpo era fundamental, né? Então aí tem o Gerald Thomas, tem o Márcio Aurélio com o Pássaro Poente, tem o Gabriel Vilela, essa turma toda, o pessoal do circo também, né? E nesse entremeio aí eu fui para o circo. Então a minha formação ela se deu nessa dupla natureza. As escolas bacaninhas de dança em São Paulo e a periferia da cidade, né? Com treinamento no Circo Royal, que anos mais tarde passou a ser o Circo Escola Picadeiro, mas na minha época era um circo de 2 mastros, com um trapézio, um leão, um chimpanzé, uma família que vinha do circo teatro, alguns malabaristas, o pessoal do telequete. Então era assim, eu sublinho isso porque essa formação anterior à universidade guiou muito o meu olhar dentro da universidade e depois guiou muito o meu olhar como coordenadora da graduação e da pós-graduação, né? Ou seja, cruzando fronteiras, né? Claro que existiu um momento nessa formação solta pelo mundo, a necessidade e o desejo de um aprofundamento. Nessa época eu fiz vestibular na USP, fiz 1 ano lá, naquela turma de onde saiu o Tó, Sibeli Forjaz, a Lúcia Romano, né? Então o Rodrigo Mateus do teatro, né? Então também um momento onde a questão do corpo, né, estava sendo colocada de forma inquietante por parte desses alunos que tiveram experiências fora da universidade antes de ingressar na universidade. Então eu acho que isso é uma característica da geração que está formando a geração de vocês, né? Então é interessante vocês, quando ouvirem os vossos professores, pensarem também em qual tipo de formação que esse professor teve, né? Porque o tipo de formação que a gente tem marca muito a maneira com que a gente vai estar lidando, especialmente com essa questão das divisões, das fronteiras e das bordas, né? Bom, aí tem aqui no título, além da palavra fronteira, que leva a ideia de limite, de divisão, delimitação, né, borda, também a fronteira é sempre uma coisa que te convida, parece que é a própria palavra, né? Parece que fronteira não vem nunca sem cruzar a fronteira, né? A fronteira pede o cruzamento, é bem diferente da ideia do limite, né? Mas a fronteira, e vocês falam, espaços acadêmicos de formação teatral, né? Então a gente já tem uma formação institucionalizada, USP, Unicamp e Unesp. O que esses 3 espaços têm em comum? E quais são os desejos de transpassar que eles nos convidam, né? O que está sendo friccionado? Acho que é importante vocês levarem em consideração nas discussões de vocês, antes de mais nada, que são 3 universidades públicas estaduais.
qual que é o sentido de serem 3 universidades públicas e estaduais? Qual a qualidade do fato de ser uma universidade pública implica na formação de vocês, além do que não ter que pagar por ela, né? Então, eu acho que é muito importante, quando vocês pensam na formação, levar esse dado a ferro e fogo. Especialmente porque a gente sabe que desde que eu entrei na universidade, não teve um ano que a gente passou sem greve. Greve, às vezes, muito doloridas, muito confusas, principalmente porque nós, atores, a gente tem um outro tipo de relação com o trabalho, né? Então, muitas vezes, para a gente ensaiar, apresentar, é um modo de resistência, mais do que um modo de trabalho, né? Então, esses conflitos, pelo menos aqui na Unicamp, eu não sei como é que é na USP e na Unesp, são tensões que todo ano os alunos passam, né? Peça para estrear, a gente para ou não para, né? Apresentar a peça é um ato de resistência ou é um ato de aceitação do sistema, né? Então, eu acho que a questão de ser uma universidade pública, primeiro, preserva o espaço do livre pensar, do livre pesquisar, né, independente das leis de mercado. Então, eu não sei se vocês têm ideia da dimensão que isso tem e da importância que isso tem, ainda mais quem está ingressando agora, né? Então, a questão da universidade pública e o estado de desmanche da universidade pública, em especial as paulistas, é extremamente alarmante. Vocês vão ver isso logo mais. É só começar a correr o ano para chegar no dissídio. Vocês sabem que foi a USP o ano passado, a Unicamp também, o ano retrasado também. Então, aguardem. Então, pensar no teatro nas 3 universidades públicas sem ter uma posição curiosa e madura sobre o que significa uma universidade pública, eu acho que mina um pouco e deixa a reflexão, vamos dizer, superficial, né? Porque não é qualquer espaço de formação que está sendo discutido, né? São 3 universidades estaduais e paulistas, né? Aí já vem uma outra questão, né? Que é no centro nervoso, né? Econômico do país, né? Então a gente não está, é um outro tipo de pensamento. Então, de onde é que vocês vêm? Para a gente poder cruzar qualquer fronteira sem se perder, a gente precisa ter essa noção de pertencimento, saber o que é que a gente vai trocar com o lado de lá, né? Porque senão fica assim, fica frágil a troca, né? A gente fica muito vulnerável. Então toda troca, todo cruzamento, ele é mais eficaz, ele é mais maduro e ele é mais suculento e proveitoso quanto mais bagagem você leva, né, para poder estar realizando essa troca. Então, ter essa consciência, né, o que significa uma universidade pública paulista, né, eu acho que é um pensamento, é uma coisa que merece ser bastante discutida, tá, por vocês. Bom, aí, um outro tema que tange essa ideia de fronteira, dentro do pensar de uma formação institucionalizada, vai ser direto a questão das disciplinas, né? Como é que se dá essa formação na universidade através de disciplinas, né? E aí a gente cai naquela velha e eterna discussão, né, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, quem é que é vamos dizer, quem que deve realizar essa interdisciplinaridade? Ela acontece no aluno, ela acontece no projeto pedagógico, como é que se dá essa interdisciplinaridade? E a gente esquece de questionar o que, ao meu ver, é muito mais importante, que é justamente a questão da disciplina, né? Porque vocês colocam no título, né, 3 espaços acadêmicos.